Olá, pessoal. Então, essa é uma aula de pesquisa aplicada a respeito de métodos diversos, metodologias de trabalho, que deverão ser construídas para um artigo científico. Bom, metodologia, como vocês já sabem, é o estudo dos métodos. Então, quando a gente fala em metodologia, a gente está falando em toda a construção que vai ser utilizada para elaborar um trabalho, tá? Por exemplo, se eu quero avaliar quais são as dificuldades de uma empresa familiar, quais são as fontes de conflito de uma empresa familiar. Tá? Isso é um problema de pesquisa. Quais são as fontes de conflito da empresa familiar? Esse problema é o que vai orientar a construção da minha metodologia. Tá? Eu sei, por exemplo, que essa é uma metodologia qualitativa, em função de como foi escrito essa proposta de pesquisa, certo? Eu não consigo fazer uma pesquisa quantitativa quando eu pergunto como ou quais são, né? Eu quero avaliar, eu quero pesquisar alguma coisa que eu vou explorar, que eu vou avaliar, que eu vou comparar, como são os conflitos dentro da empresa, tá? Então, dependendo de como vocês elaboraram o problema, vocês estão dando a entender que vocês vão conduzir uma pesquisa com metodologia qualitativa ou quantitativa. Então, esse é um dos primeiros elementos que a gente vai pensar quando construir. Então, a metodologia comporta toda a receita do bolo de vocês, tá? E depois os autores, eles vão vir a somar com os conceitos que têm a ver com a pesquisa. Então, ele não pode ser um copia e cola, tá? Então, vocês têm que pensar primeiro como vocês vão responder à pesquisa. Isso implica em entender se é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, em termos de natureza da pesquisa, se os objetivos serão descritivos, se serão uma pesquisa conclusiva, uma pesquisa exploratória, o que vocês estão fazendo, é isso que eu vou trabalhar aqui com vocês. O que mais que a gente tem que responder a respeito da coleta de dados? Que tipo de coleta de dados vai ser realizada? Como essa coleta de dados vai ser conduzida? Se vai ser utilizado algum tipo de instrumento ou não? Se esse instrumento é validado na literatura ou não? Então, todos esses tipos de coisas são questões que vão aparecer nessa descrição metodológica que se vai fazer a respeito do trabalho que está sendo construído, tá? Então, essa aula, ela visa esclarecer um pouco dessas questões, tá? E o que é essencial aparecer na metodologia baseado no trabalho, e não em copiar nada que alguém fez em um outro trabalho semelhante. Ah, mas eu não posso olhar um artigo que é parecido com o meu e me basear na estrutura. Claro, a gente deve olhar os outros artigos até para entender algumas questões que fazem parte de uma estrutura tradicional de artigo, como escrever, palavras, verbos, como os parágrafos são colocados, porque é importante entender que a gente tem que evitar alguns vícios de linguagem, a gente não pode usar gerúndio, a gente não usa linguagem coloquial, que é a forma como a gente fala com outra pessoa, é uma escrita científica, tá? Então, tudo isso é importante quando a gente lê os artigos de outras pessoas, mas a gente não deve copiar, tá? Então, o que são os passos para construir a metodologia? O primeiro passo é: qual é o tipo de pesquisa que eu vou trabalhar, tá? Então, isso tem que ter no trabalho de vocês, tá? O tipo de pesquisa. Se ela vai ser uma pesquisa exploratória, descritiva, causal, qual é o tipo, tá? Eu imagino que vocês já viram esse conteúdo, mas a gente vai revisar esses conceitos. Na sequência, abordagem qualitativa, quantitativa, os dois, é uma abordagem que vai fazer uma parte qual e uma parte quant. Os dados vão ser coletados de forma primária ou secundária. O que significa isso? Método. Aí a gente está falando em método, que é diferente de metodologia, tá? Então, vai ser um estudo de caso? É uma pesquisa do tipo survey, onde eu vou aplicar um questionário? Como é esse instrumento de coleta? Tá? Porque não interessa se eu vou fazer uma observação, se eu vou fazer uma entrevista ou se eu vou fazer uma aplicação de um questionário. Todos têm instrumento de coleta. Amostra, tá? Qual é a amostragem, o tipo de amostragem que eu vou utilizar, certo? Probabilística, não probabilística, e de que forma eu vou proceder com a análise de dados. Tudo isso precisa estar contemplado na metodologia. Bom, por onde começar, tá? Tipo de pesquisa. Quando a gente fala em tipo de pesquisa, a gente basicamente tem dois, tá? Aqui no material, vocês vão ter
toda a explicação, como vocês já têm esses slides, tem toda a explicação que vocês podem rever, né? Porque esse material é um compilado de vários livros e materiais de pesquisa que eu organizei, tá? Então, quais são os tipos de pesquisa que a gente tem? Dois, basicamente. O livro do Malhotra, tá? Que é um livro de pesquisa em marketing, ele normalmente faz essa abordagem de uma forma bastante didática, mais ou menos como eu estou apresentando aqui, tá? Então, essas são informações que vocês podem fornecer na metodologia e não adianta copiar de outro trabalho, depende de como vocês estão entendendo a abordagem da pesquisa, tá? Então, eu posso pegar o mesmo problema e trabalhar de uma forma quali ou de uma forma quanti, tá? Isso vai depender de como eu vou escrever a minha pergunta. Então, vocês, mais do que ninguém, têm que entender o que vocês querem fazer, porque assim vocês conseguem defender o próprio trabalho e explicar o que vocês querem fazer, tá? Então, fica muito mais fácil de conseguir concluir a análise, de fazer todo o restante, quando vocês entendem o que estão fazendo. Então, quais são os dois tipos de pesquisa que eu apresento aqui? Conclusiva ou exploratória, tá? O que é uma pesquisa exploratória? Erroneamente, muitos alunos utilizam a pesquisa exploratória nos seus trabalhos. Mas o que é uma pesquisa exploratória? É algo que a gente não conhece, tá? É como o próprio nome diz, a gente está explorando um terreno que não foi ainda investigado por outras pessoas, tá? Ou ele não tem dados publicados científicos suficientes, algo que está acontecendo na sociedade, mas ainda não tem pesquisa. Por exemplo, agora a gente está vivenciando a pandemia do coronavírus, tá? Então, muito pouco ainda se sabe a respeito dos comportamentos do vírus, de como ele reage no organismo humano, se tem diferenças em termos de país, em termos de idade, gênero, né? Então, isso tudo que se faria, todas as pesquisas que se envolvem a questão atual seriam exploratórias, porque é algo completamente inusitado, inovador e ninguém tem dados para comparar a respeito disso. Então, quando a gente vai pesquisar um tema assim, tá? Não precisamos ir tão longe, por exemplo, quando eu fiz uma pesquisa de tese, eu não encontrei publicações que tivessem dados quantitativos e padronizados, quer dizer, dados que já venham sido pesquisados ao longo de vários anos, e se fosse possível fazer uma comparação a respeito de lealdade, tá? Que é um construto na rede institucional de marketing, lealdade para consumidores de alimentos alternativos, como alimentação orgânica, tá? Que não é algo industrializado. Eu não encontrei, nem na literatura nacional nem internacional, a abordagem que eu gostaria. Então, uma parte da minha pesquisa foi exploratória, tá? Então, ou quando eu trago um assunto, por exemplo, que é da área de saúde e nunca foi trabalhado dentro do contexto empresarial. Então, essa pesquisa pode ter um objeto exploratório, sim, com certeza, tá? Então, tem tudo isso que a gente tem que avaliar quando está conduzindo uma pesquisa e pensar no tipo de pesquisa. E quando eu falo em pesquisa do tipo conclusiva, o que eu quero dizer com pesquisa conclusiva? Pesquisa conclusiva, ela está trabalhando com base em algo que já foi feito, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em fazer uma pesquisa de clima, ah, mas a minha empresa ela nunca fez pesquisa de clima, então ela é exploratória. Não. Pesquisa de clima é um tema que se eu colocar no Google para pesquisar, se eu for na biblioteca virtual, se eu for em qualquer base de dados, eu vou achar artigos, revistas, qualquer trabalho que tenha sido feito vai ter instrumentos de coleta, já tenho pesquisas qualitativas, quantitativas, ou seja, eu tenho dados para fazer comparação, tá? São pesquisas que já são feitas, já foi feita uma descoberta, não é nada inovador e que não se saiba os impactos na empresa, na sociedade, no meio acadêmico, já se tem conclusões a respeito. Então, quando eu escolho um tema desse tipo, tá, que já se tem ideia dos resultados, já se tem variáveis mapeadas, né, a gente está trabalhando com uma pesquisa conclusiva. Não interessa se no meu objeto de pesquisa, na minha empresa, nunca foi pesquisado, isso não configura como exploratório,
tá? Então, eu estou trabalhando assim com uma pesquisa descritiva. A maior parte das pesquisas na nossa área, nos nossos TFGs, TCCs, são descritivas, tá? Onde a gente pega uma realidade, faz uma avaliação, diagnóstico e descreve o que achou, tá? De forma alguma isso desmerece a pesquisa, tanto que boa parte das nossas pesquisas são descritivas. Boa parte das pesquisas de vocês são descritivas, tá? A pesquisa causal, tá? Ela é um pouquinho mais complexa, tá? Eu acabei esquecendo ali. Quando a gente fala em descritiva, então, a gente pode, inclusive, estabelecer o tipo de coleta na sequência, tá? O que é transversal e longitudinal? Uma pesquisa descritiva transversal indica que eu vou pegar a minha coleta de dados, ela vai ser uma entrevista, ela pode ser um questionário, ela pode ser um grupo focal, não interessa o método, tá? De coleta de dados, mas é uma pesquisa que vai ser aplicada uma única vez. Como assim? Eu tenho um questionário, eu vou nas salas de aula, agora no mês de maio, vou aplicar. E vai ser só esse dia, ou vai ser só nesse mês, tá? E o que é uma pesquisa longitudinal? Uma pesquisa longitudinal é aquela que acompanha a mesma amostra, o mesmo objeto, ao longo de vários períodos de tempo, tá? Por exemplo, na medicina, quando se quer descobrir as influências de um medicamento, de uma substância, ou de um consumo de algum alimento, alguma medicação nova, né? Por grupos de pessoas com alguma doença ou, né, pessoas que são de algum tipo específico, né, que reações pode causar, se fazem estudos longitudinais. Tá? Na medicina é muito comum, porque eu não posso ter nenhuma conclusão a respeito de uma variável tão complexa, né, interferência do ser humano. O ser humano come coisas diferentes, atua em ambientes diferentes, profissões diferentes, famílias diferentes, então muitas coisas podem interferir. Então, o estudo longitudinal faz com que, por exemplo, eu acompanhe uma pessoa desde o nascimento até a velhice. E aí eu possa, sim, ter uma conclusão. Na nossa área, né, na área de ciências sociais, só se tem estudos longitudinais quando se trabalha, por exemplo, com séries temporais na área de finanças, onde a gente pega, por exemplo, o que é uma série temporal? A mudança do preço da saca de soja, tá? Ao longo de 20 anos, 10 anos, tá? E eu vou avaliar, por exemplo, o quanto a inflação aumentou ou diminuiu, né? O que aconteceu com outras variáveis, eu posso escolher. O preço da soja influenciou, por exemplo, o preço de outros commodities, o café, influenciou o consumo de algum tipo de alimento quando mudou o preço, tá? O que eu quero avaliar? Então, isso é uma análise longitudinal, que vai avaliar várias questões ao longo dos anos, tá? As variáveis vão ser pesquisadas por um período determinado. E o que é pesquisa causal? Tá? A pesquisa causal é aquela famosa pesquisa causa e efeito, tá? Por que ela é mais difícil, tá? E quando alguém fala que vai fazer uma pesquisa causal, tem que se tomar muito cuidado, tá? A pesquisa causal exige um entendimento muito grande de métodos, tá? Porque a pessoa precisa entender que ela vai isolar variáveis. Eu vou dizer, por exemplo, que se a pessoa toma suco de limão de manhã, ela emagrece, tá? É engraçado, tá? Eu não posso atribuir emagrecimento, por exemplo, a uma variável só. De repente a pessoa me diz assim, ó, eu emagreci porque eu tomei suco de limão todos os dias de manhã. O limão pode ter alguma relação com o metabolismo dessa pessoa, pode ter alguma coisa a ver com a questão psicológica que fez com que ela comesse menos, ela pode ter, ao mesmo tempo que começou a tomar suco de limão, diminuiu a alimentação. Então, é impossível eu atribuir essa causa a esse efeito. Né? A causa, né, e o efeito que foi o emagrecimento. Então, eu não consigo. É muito difícil na nossa área de ciências sociais trabalhar com estudos causais, porque a gente normalmente vai trabalhar com fenômenos sociais, né, que tem a ver com as pessoas, as empresas. Então, é muito difícil isolar as pessoas e dizer que aconteceu alguma coisa só por causa de uma variável. O que se faz? Normalmente, estudos causais são muito comuns em laboratório,
tá? Então, eu atribuo causas e efeitos. Eu consigo isolar uma célula ou, né, um tipo de produto e ir testando, né? É como se faz nos ratinhos, por exemplo, eu testo uma substância, outra substância e vejo o que acontece, as reações, tá? Se faz isso dentro da área de ciências sociais, se faz e se chama experimento social, tá? Mas a gente, quando trabalha com experimento social, por exemplo, a gente tem um grupo que vai ser o grupo testado e a gente precisa sempre ter o grupo que é o grupo do placebo, né? Que é o grupo de que não vai ser testada a variável. Eu falei já no placebo porque eu queria dar o exemplo da medicação. Quando se faz, por exemplo, a uso de medicamento, né? A gente dá um medicamento para um grupo, tá? Para dor de cabeça, e para outro grupo a gente dá balinha. Tá? O que a gente observa? O grupo da balinha e o grupo da medicação, os dois tiveram a mesma taxa de redução da dor de cabeça. Tá? Então, a partir daí, a gente começa a ter avaliações que vão nos dizer a respeito do que são possíveis causas e efeitos daquela variável que foi introduzida. A dificuldade, né, do grupo de controle, ou esse grupo que não recebe, é a gente conseguir isolar as outras condições sociais e ambientais. Essa é a parte mais difícil. Então, por isso que é tão complicado. Por exemplo, a influência familiar, a questão psicológica, o organismo da pessoa, né? O que é um experimento social? A gente faz muito na área de marketing, por exemplo, as questões de sabor, né? A marca. A pessoa diz que é muito, muito fã de Coca, tá? E a gente coloca outros refrigerantes de cola, Pepsi, outros, né? Para a pessoa tomar um teste cego e a pessoa não consegue identificar ou qual é a Coca, ou dizer qual é que ela gosta mais. Ou se ela disser que gosta mais, ela vai dizer que gosta mais da Pepsi, tá? Então, isso serve para a gente ter alguns resultados em relação a isso. Com criança, se faz muitos experimentos sociais em relação às crianças, por exemplo. Eu já vi alguns que mostram a criança. Eu vou botar os links para vocês assistirem, tá? A criança recebe um pratinho com brigadeiros e um adulto diz que vai sair da sala e a criança diz para ela que se ela não comer aqueles que tem ali, ela vai ganhar o dobro, tá? Quantos conseguem controlar, né? Tem o autocontrole de não comer. Já vi outro onde a criança recebe um sanduíche inteiro e o outro coleguinha não recebe. Então, se a criança dividiria, não dividiria, se observam as questões que podem acontecer, tá? Assim como eu já comentei com vocês, eu acho a respeito de um experimento que eu acho muito legal, que eu sempre comento na aula de marketing, que é o do comportamento de manada, né? Aquele que mostra a moça no consultório, que começa a repetir os comportamentos de levantar e sentar, sem saber por que está fazendo, tá? E aí, isso também é um experimento social, certo? Então, isso é estudo causal. Tá? Então, essas são as diferenças básicas para que vocês consigam estabelecer tipo de pesquisas, tá? Que é o primeiro elemento. Aqui na sequência do material, vocês vão ter essas descrições que eu acabei de dar, tá? Em relação aos tipos de pesquisa. Então, a pesquisa exploratória ela é mais informal, flexível, a amostra não precisa ser representativa, são de natureza não conclusiva, né? Vão auxiliar na definição do problema, é uma pesquisa que está tá investigando algo novo e descobrindo coisas, né? Aqui algumas características em termos de métodos que normalmente podem ser utilizados, que incluem a entrevista com os especialistas, levantamentos piloto, os de dados secundários analisados qualitativamente, tá? E a pesquisa conclusiva, tá? É o contrário, em geral, ela vai buscar amostras representativas, sujeitos e análise quantitativa e são de natureza conclusiva. Eu posso ter uma pesquisa exploratória, tá? Com objetivos descritivos? Às vezes sim, tá? Aqui algumas características da pesquisa descritiva que vocês vão encontrar em várias literaturas, tá? Descreve características de grupos, estimam a proporção de elementos numa amostra, tem uma população específica, utiliza técnicas padronizadas de coleta, como questionário, observação, entrevista, verifica o grau de associação de variáveis e as informações são claramente definidas, ou seja, antes da pesquisa a gente já sabe o que vai pesquisar. Na pesquisa exploratória a gente não sabe o que vai encontrar,
tá? Então, a gente vai a campo esperando para ver o que vai achar. Aqui a gente já sabe, tá? Alguns tipos de métodos usados em pesquisas descritivas incluem dados secundários, onde a gente analisa daí quantitativamente, levantamentos, que incluem dados do tipo survey, tá? Pesquisa com questionário, painéis de dados e dados de observação. Daí, os dados de observação podem ser, né, participante, não participante, depende do tipo de estudo. E aqui o que eu expliquei para vocês antes, já lá no material anterior, né, estudos transversais, é uma única coleta de dados, e estudos longitudinais vão permanecer por um determinado tempo com a mesma amostra de pessoas, né? Então, ou mesma pessoa vai ser acompanhada para que se veja a evolução do uso dessa variável estudada ao longo do tempo, tá? E a pesquisa causal, né, tem todas aquelas características que eu já mencionei, certo? Vocês podem rever isso no material de slides, tá? E aqui um quadro comparativo com exploratório, descritivo e causal, tá? Em termos de objetivo, característica e métodos que, em geral, são utilizados. Bom, na sequência, tá? Que essa primeira aula é o que nós vamos trabalhar, nessa primeira aula sobre métodos, né? As duas abordagens básicas que vocês já conhecem, né? Essa é uma disciplina de pesquisa aplicada. Então, as abordagens conhecidas são qualitativa e quantitativa. O importante é que a gente saiba que não existe um antagonismo. A gente só tem que entender que para algumas pesquisas é melhor a abordagem qualitativa e para outras quantitativa, certo? Já conversamos a respeito disso na aula. Se a pessoa quer investigar possíveis motivos das pessoas não terem um desempenho bom no trabalho, mesmo recebendo treinamento. Uma pesquisa qualitativa pode não me dar as respostas que eu preciso que as pessoas falem, para que na fala eu consiga investigar. Então, talvez nesse momento a qualitativa seja melhor. Quando eu já tenho essas causas mapeadas, o que eu posso fazer? Aplicar daí sim um questionário, identificar o percentual que elas aparecem, quantificar isso. Tá? Então, essas pesquisas, elas se ajudam, essas abordagens. Eu não preciso trabalhar só com um ou só com o outro. O que acontece? As pessoas têm preferência, tá? Isso não é nenhum problema. Então, eu posso gostar mais de estudos qualitativos, temáticas qualitativas ou quantitativas. Nos dois casos, a gente pode trabalhar com dados primários ou secundários. O que são dados primários? Os dados primários são aqueles originados do pesquisador, ou seja, eu pesquisei esses dados, tá? Eu fui o primeiro a coletá-los, então eu fui lá e fiz a entrevista. A entrevista foi dada para mim e eu coletei os dados. Eu apliquei um questionário, fui eu que coletei os dados com as pessoas com esse questionário, tá? E o que são dados secundários? Tá? Os dados secundários, eles já existem, estão publicados em artigos científicos, então eu pego resultados de outras pessoas, eu pego os dados do Ministério da Saúde sobre o coronavírus, evolução nos estados, nos países, e vou fazer uma análise em cima disso. Então, são dados que já existem, tá? E eu consigo trabalhá-los de acordo com o meu problema de pesquisa. Não fui eu que fui a campo coletar, certo? Isso é uma outra coisa que a gente normalmente menciona na metodologia. Eu vou fazer uma pesquisa de campo, tá? E quer dizer que eu vou pesquisar os dados. Já indica que eu vou trabalhar com dados primários, tá? Se não, a pesquisa em geral é uma pesquisa bibliográfica que vai trabalhar com dados secundários, tá? Então, aqui nós temos algumas especificações. Quando a gente trabalha, então, com dados primários, eles podem ser quali ou quant, assim como os secundários podem ter depois uma análise quali ou quant, tá? Os dados quantitativos, eles podem ser descritivos ou causais, tá? E aí a gente vai trabalhar com os métodos que eu acabei de descrever anteriormente, tá? De acordo com o tipo de dados que eu vou coletar. Os dados secundários, a gente pode dividi-los em internos ou externos. Os internos são aqueles que estão, por exemplo, prontos dentro de uma empresa, um relatório que já está construído, tá?
E os externos são publicações de instituições nacionais, da biblioteca, de bancos de dados, tá? Que eu vou acessar e qualquer pessoa também pode fazer o acesso desses dados, tá? E aqui eu fiz um quadro também que resume pesquisa qualitativa e quantitativa, objetivo, né, para cada uma, tipo de amostra, o tipo de coleta de dados, os métodos, né, a análise de dados e tipo de resultado que se obtém com cada uma, tá? Qual e quant? Vocês já ouviram falar nisso? Não é um processo simples, já falamos a respeito, e chama-se triangulação de dados, tá? Permite que o pesquisador faça uma análise mais complexa e mais completa de um fenômeno que está sendo estudado, tá? Então, é no momento onde se ajudam, essas duas abordagens se ajudam para chegar numa resposta, tá? Então, essa triangulação, ela exige conhecimento metodológico maior do pesquisador para que ele possa abraçar essas duas abordagens. Então, não é fácil, não é simples e exige muito planejamento das duas etapas para que se tenha um resultado efetivo. Bom, não vou avançar em coleta de dados, vamos deixar para trabalhar a coleta de dados na próxima aula. E esse material aqui é o que eu gostaria que vocês iniciassem o trabalho de finalização, de elaboração da metodologia para as próximas aulas, certo? Até mais, um beijinho.